Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio e hoje estamos aqui para estar regindo a Escanor versus Meliodas. Veja como foi do Ei Nerd. Vocês pediram e a gente estamos aqui para Não. Agradecer não. agradecer também, A né? gente tá Muito aqui obrigado pra- pelos 11k. Fazer pra... Não sei a palavra, mas a gente tá aqui. A gente, É isso que importa. estamos aqui Atender o pedido, é atender os isso. pedidos de atender. vocês, tá? Vocês pediram muito esse vídeo, rapaziada, então deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve, deixa o like pro YouTube entender que você tá curtindo o conteúdo e assim a gente bater nossa meta de 13k até o final do ano. Hoje não tem enrolação não. Isso Discord, aí, seus lindos. Instagram na Vídeo descrição grande, do vídeo. Então a gente vai pra lá. Lembra do junto. Santorio Animes, do Santorio Lives e também lembra lá do Seja Membro aí, que os membros estão recebendo os vídeos todos os dias exclusivamente exclusivos. Agora É que a gente isso, tá play. terminando a maratona de Nanatsu, podem recomendar mais coisas de Nanatsu aí pra gente encerrar de vez e já ir pro Nossa próximo. sessão spoiler, né? É isso. Bora pro vídeo. Bora falar sobre a luta mais memorável do mangá de Nanatsu no Taizai. Não tem dúvidas que é a mais memorável. De um lado, Ai. o príncipe demônio, ex-líder Pra cá. dos 10 mandamentos e pecado da Ilha do Dragão, Meliodas. Do outro lado, a encarnação do poder e pecado do orgulho do leão, Escanor. Bora conferir tudo que essa batalha Escanor versus Escanor? Como Meliodas. foi? Meliodas versus Escanor, Escanor versus Meliodas. Ei, Nerd, Eu já sei como foi essa luta, tá, rapaziada? É impossível Realmente- falar de Nanatsu no Taizai e não tocar nessa luta, na boa. Foi Eu acho que eu vi mais o outro aguardado vídeo que ele e tinha mais feito, épico o mais aconteceu antigo. todo o mangá. Isso saiu no Não tem anime como já? competir Não. com o Meliodas Ah, tá. versus Escanor. Terminou, É uma eu acho, o anime senhora já. luta, é um Não sei. momento épico demais. Foi a Eu tava pior animação esperançoso existente. com a versão anime dessa No anime. luta, mas depois da Aí, decepção ó. que a gente acompanhou nessa terceira Não, temporada, eu acho melhor não. Esse é do repetir anime. pra vocês Não, não é o que possível. foi essa luta, o que ela significou, Isso é um mangá. como ela foi memorável nos Caraca. mangás. Então, antes da gente começar, você que curte muito essa obra, curte anime como um todo, quer mais esse material aqui no canal, deixa um joinha. Você que Deixa tá o chegando like. agora, tá me conhecendo hoje, se inscreve no canal. Aqui também. Todos os dias, galera. Lembrando, 5 hein, anos. link original Tá me do vídeo tá na conhecendo hoje? Pois descrição. tá E o vendo? canal Daqui a também do 5 anos, Peter, Link né? Do original? A Nerd. gente tá chegando próximo aos Isso. 10 milhões. Link do Com vídeo vocês, original. isso vai Do ser vídeo original, muito é. mais possível. Tá na descrição Obrigado, e também coração. o canal do Vamos lá. Peter também tá na Antes de descrição, falar hein. diretamente sobre essa luta, existe algo que Nanatsu no Taizai fez muito bem. A preparação da luta. Quando eu Sim. digo isso, eu quero dizer sobre o que a gente viu sobre os personagens e como cada um deles impactou cada cena. Por exemplo, o Meliodas apareceu logo no início do anime e tomou conta de mostrar o que é um personagem overpower nesse universo, né? Mas O cara isso corta uma acontece, montanha eles usando eram um galho amigos ou logo é no antes? começo da temporada. Então, Não, isso é bem pode depois. acreditar, o Meliodas é Bem muito depois. poderoso. Ah, tá. Já o Escanor, ele foi sempre visto como o mais poderoso entre os pecados capitais. E não foi ninguém menos do que o Meliodas que disse isso diretamente pra gente lá na segunda temporada. Então, sim, o cara é muito, muito pica. Mas e aí, quão poderoso é o Meliodas? Verdade, Logo né? O de próprio início, Meliodas falou a no gente anime. acaba vendo de perto Escanor a era mais magia forte. especial do Meliodas, que é o Full Counter, reação total. Essa magia tem o poder de redirecionar qualquer ataque mágico de volta pro usuário com o dobro de poder. E como eu disse, é qualquer tipo de magia. Então até as habilidades que não são visíveis ou que são tão poderosas que até superam o máximo de poder do Meliodas já acabam afetadas pela reação total. Ou seja, se você atacar o Meliodas com magia, a chance de você receber o ataque de volta ainda mais forte é bem grande, muito grande. Além dessa habilidade mágica, a força bruta do Meliodas sempre foi assustadora, especialmente com a informação de que ele é, na verdade, né, um demônio, ou melhor, o príncipe e herdeiro do trono dos demônios. O que isso significa, galera, é que a força do Meliodas é tão grande que pode desintegrar os inimigos. Tipo o que ele fez contra o Frogner. E claro, né, a velocidade do Meliodas é outro fator que dá pra ele a vantagem em quase qualquer luta. E se não bastasse, o Meliodas não é só super forte e rápido, mas tudo isso amplificado com poder demoníaco. Graças a essa habilidade exclusiva do clã dos demônios, né, o Meliodas consegue manifestar matéria escura que pode criar asas ou armas ou pode revestir Ele partes tava do nesse corpo, modo aí? aumentar a defesa e o Sim. ataque. Essa Do técnica mal. é muito usada pelo Ah, Meliodas tá. em várias situações na primeira temporada, onde ele costumava perder o controle e partir pro ataque sem demonstrar nenhuma reação. Isso muda bastante no meio da segunda temporada, onde o Meliodas recupera o poder original e acaba tendo mais controle sobre a escuridão. E com esse poder ele consegue usar o modo de aniquilação, também chamado de modo de combate, modo assalto. Outra habilidade exclusiva dos demônios é a manipulação e criação das chamas do purgatório, que são mais potentes do que qualquer fogo mágico e tem a habilidade única de cancelar formas de imortalidade, como por exemplo, o efeito da fonte da juventude. O domínio do Meliodas com as chamas do purgatório abre um leque de técnicas poderosas que eu vou falar mais pra frente ainda. E fechando o papo sobre o Meliodas, por ser um demônio raro, Meliodas tem 7 corações. E pra matar ele, você tem que perfurar
todos os 7 corações. Então a resistência dele é naturalmente gigantesca. E esse detalhe faz tudo ser ampliado ainda mais. Todas essas habilidades são o pão com manteiga do Meliodas, o que ele costumava usar durante a liderança dos 10 mandamentos, que são os generais absolutos do Rei Demônio. Enquanto Meliodas era o líder, ele ganhou o título de Matador de Deuses. E eu acho que eu não preciso explicar o que ele matou para ser chamado assim. Claro, tudo isso mudou desde a Guerra Santa, onde Meliodas acabou se apaixonando por Elizabeth e traindo o clã dos demônios. O resultado disso foi o Meliodas amaldiçoado com a vida eterna e 3.000 anos vendo Elizabeth morrendo e reencarnando. Baita de uma maldição. Disso a gente teve o início dos pecados capitais e de toda a história de Nanatsu no Taizai. Mas então, Meliodas conseguiu despertar os sentimentos dele, mas existe uma forma dele perder as emoções? É aí onde entra o efeito da vida eterna. Caso Meliodas seja morto com essa maldição, a alma dele passa pelo purgatório e tem as emoções removidas. Em nenhum momento desses 3.000 anos o Meliodas acabou morto. Ele é imortal ao tempo. Só que tudo isso mudou com o ressurgimento dos 10 mandamentos. Com o poder do mandamento do amor, o irmão do meio, da família real dos demônios, Starossa, ele conseguiu matar o irmão mais velho, Meliodas. E como eu expliquei, o Meliodas passou com a alma do purgatório e voltou sem as emoções, se segurando para voltar ao estado normal dele de líder dos 10 mandamentos. Mesmo se segurando, o Meliodas não poupou esforço para detonar Derriere e o Mosquito com um full counter e desintegrar lá o Flounder com um soco. Então foi realmente pra cima mesmo. Mas a batalha contra os mandamentos estava longe de acabar. Porque mesmo com a derrota de vários mandamentos, Derriere, Mosquito, Flounder, Grey Road, Galan e o sumiço de outros, Dolor, Gloxinia, Meracilla e Starossa, ainda faltava o líder e irmão caçula do Meliodas. Zeldris. Mas como tiveram tantos mandamentos que acabaram se perdendo? O responsável por isso não é ninguém menos do que o Escanor, o pecado do orgulho do leão. Sendo um dos pecados capitais, o Escanor é poderoso demais graças ao Sunshine, que, resumidamente, multiplica todos os atributos do Escanor em níveis colossais a cada segundo que chega ao meio-dia, próximo ao meio-dia. E o efeito colateral é que o poder dele vai caindo depois do meio-dia, até voltar aos míseros 10 de poder de luta. Até o Hulk tem mais poder que o Escanor à meia-noite, 30 de poder o Hulk tem. Sério? Mas esse é o grande trunfo do Escanor. De noite ele é fraco e medroso, enquanto de dia ele é insuperável e muito orgulhoso. Com esse poder, o Escanor a personalidade dele é bem medrosa? Fugir de medo de receber um golpe, sendo que ele tinha aceitado receber um ataque do Escanor. Por consequência, o Galan foi petrificado. A Meracilla teve o corpo incinerado por ter comido a alma do Escanor. E lembrando que a Meracilla é um demônio raro, então ela tem contato com as chamas do purgatório e mesmo assim foi queimada até ficar irreconhecível. O Gloxinia e o Dolor foram massacrados pelo ataque do Escanor, que estava nerfado por estar à noite. Olha o nível de poder que eu tô te falando do Escanor. E por fim, o Escanor peitou sozinho a pessoa que matou o Meliodas, o Starossa. Além de queimar o Starossa inteiro. Então, sozinho, o Escanor cuidou de 6 dos 10 mandamentos. E como eu falei antes, o próprio Meliodas confirmou que o Escanor é mais forte. Mas a dúvida é a seguinte: o Meliodas está falando sobre o poder dele atual ou no auge quando ele era o líder dos 10 mandamentos? É isso que o arco de Colan vai mostrar pra gente. Foi descoberto que o reino de Camelot foi dominado pelos demônios. E quem estava sentado no trono de Camelot era os Zeldris. O plano dos pecados capitais era teleportar diretamente para Camelot e acabar com os Zeldris. Mas existia alguma anomalia dimensional que ressonava de Colan. Então todos os 7 pecados capitais tomaram a decisão de seguir viagem até lá, acabar com essa anomalia e ir diretamente para Camelot. Chegando em Colan, os pecados são recebidos nos portões da cidade pelos Eldris. Não fazia sentido ele estar por lá, mas fazia sentido não importava pro Meliodas. Ele pulou em direção dos Eldris com a intenção de matar, mas é claro, aquele não era os Eldris de verdade. O corpo dos Eldris, que tinha sido cortado ao meio pelo golpe do Meliodas, desaparece. E no mesmo instante, uma voz feminina bem familiar conversa com Meliodas. Meracilla, o mandamento da fé. Ela usa a técnica do casulo da escuridão, que aprisiona o Meliodas numa esfera feita de matéria negra. Isso seria uma perda de tempo, afinal o poder do Meliodas é muito superior ao da Meracilla. Mas o interessante dessa técnica, e o que faz ela ser efetiva contra o Escanor, é que não importa o poder do inimigo, quem estiver preso no casulo da escuridão tá literalmente preso em outra dimensão, onde o usuário tem um controle absoluto. E o mais interessante é que a cada segundo que passa, o Meliodas tem o poder dele drenado e usado como combustível por exército de esqueletos da Meracilla. As técnicas do Meliodas simplesmente não têm efeito nenhum contra a Meracilla. Nem as chamas do purgatório e nem a força bruta dele podem ajudar nessa situação. E em seguida, os zumbis de Colan vão ao ataque contra os pecados.
O King e Diane são os que mais se destacam. Claro que sem contar o Escanor, que saiu fritando todos os esqueletos que se aproximavam até virar pó. O Golter e a Mary estavam se virando da forma que dava. E o Ban estava sendo massacrado. Na boa, galera, nesse arco o Ban não teve a chance de fazer nada. Enfim, vamos pra parte que interessa, ok? Que é a Diane sendo possuída e o Meliodas sentindo que precisava agir. É aqui onde o verdadeiro problema começa e a maior luta de todo o Nanatsu no Taizai começa. Falei tudo o que antecedeu essa batalha, dando os detalhes importantes que criaram essa batalha única. E é agora que ela começa de verdade. Preparados? Por forçar o poder mágico além do limite, o Meliodas conseguiu escapar do casulo da escuridão, só que pagando o que restava de bondade no coração dele. Pra você entender bem, se o Meliodas continuasse usando o poder sem passar de uma quantidade tão alta, por exemplo, nos 30 mil que ele usou contra o Froudrin, fica difícil imaginar o Meliodas realmente perdendo o controle, né? Mas aqui é diferente. Para escapar do casulo, o Meliodas precisou de muito mais do que 30, 40 ou 50 mil de poder. A própria Meracyla diz, abre aspas, nenhum dos 10 mandamentos, nem mesmo os Eldris sem o poder do Rei Demônio, pode escapar, fecha aspas. É um poder bem maior do que qualquer coisa que apareceu em Nanatsu no Taizai até esse ponto. É aqui onde o limite de poder foi realmente quebrado em Nanatsu. Onde o maior poder no caso, em outros momentos ele já tinha usado isso por conta própria, tipo, tô precisando de poder, vou usar esse negócio. Das emoções, ou aparecia sem querer. Sem querer, quando ele perdeu o controle. Mas ele continuava no controle, aparentemente. Ali sim. Nos outros casos. Os outros não. Que ele mais se adequou a usar pra matar a divindade. A Meracyla tava se borrando toda por ver um modo de aniquilação, porque ela sabia que aquele Meliodas iria, no mínimo, matar os pecados capitais e matar ela também só por diversão. Mas aí, chega ele. O homem. Lorde Escanor. O Escanor sussurra pro machado Divina Rita ir em direção dele e o machado responde no mesmo instante, viajando pelo céu, indo diretamente na mão do Escanor, que pulou em direção de onde Meliodas estava emanando todo aquele poder. Logo depois, o Escanor grita o nome da Merlin e ela responde criando um cubo perfeito gigante, aprisionando Meliodas e o Escanor. Ou seja, o Escanor vai estar livre para usar o poder que ele precisar. Enquanto o Escanor se aproxima do Meliodas, ele diz que acha essa transformação interessante e bonitinha. O Meliodas costuma moldar a escuridão no corpo, né, pra ampliar as habilidades dele. Por exemplo, criando pernas completamente banhadas em escuridão e com garras. Além de um tipo de jaqueta que provavelmente ele pode transformar em asas para voar caso ele precise. E junto de braceletes de combate, também fica bem visível que a marca da escuridão fica bem maior nessa forma, cobrindo boa parte da testa e chegando até os olhos. Não é à toa que o Meliodas é temido nessa forma. Ele amplia as habilidades das pernas dele, ganhando velocidade, né, e mais força, criando uma proteção no corpo e espaço para criar asas. E também proteger os pulsos durante as batalhas de espada. Claro que o Meliodas não deixou barato e exigiu o silêncio de uma criatura tão fraca como um humano. Olha isso. E se você conhece o Escanor, sabe muito bem que o orgulho do Leão do Sol é grande demais pra deixar ele calado. Mesmo frente a frente com o perigo. Eu ainda não sei pra quem era esse perigo, né? Mas vamos lá. O Meliodas diz pro Escanor tomar cuidado com o que fala, porque tava de mau humor. E o Escanor responde que, diferente dele, tava de bom humor, pois essa era a chance de provar que o orgulho é superior à ira. Os dois seguram as armas, o Meliodas com a espada Lostvayne, né, e o Escanor com o machado Rita. Então o Escanor faz o primeiro movimento, balançando o machado diretamente na cabeça do Meliodas. Caraca. O impacto desse golpe faz o cubo mágico tremer. E lembrando, a Merlin tem a magia Infinity, então o cubo tem durabilidade infinita. E mesmo assim o cubo tremeu com esse impacto. Claro, Meliodas se protegeu do golpe no último momento, aguentando o ataque com só uma mão e perguntando se ele acredita que um humano pode vencer um demônio. O Escanor responde que tem certeza disso. Em seguida, o Escanor desce o machado no Meliodas. O Escanor tem uma cara fofinha, sem expressar nenhuma reação. Tiozão. O Escanor tava brincando naquele momento, só provando o quanto ele se sentia superior ao capitão. No meio da chuva de golpes, o Escanor leva uma joelhada, né, entre os olhos, e antes de levar um ataque da Lostvayne no rosto, o Escanor levanta o machado e bloqueia o ataque com o cabo do tesouro sagrado. O Meliodas dá um sorriso de satisfação, percebendo que o humano levou um ataque do príncipe demônio e, mesmo assim, conseguiu defender um ataque dele. Isso deu ânimo pro Meliodas, né? E ele queria saber até quando o Escanor iria aguentar. Meliodas ataca com um golpe giratório, mesmo com o Escanor se defendendo, né, ele acaba sendo pressionado ao ponto de ser lançado para longe. Quando eu digo longe, eu quero dizer que ele seria lançado para o horizonte pelo ataque do Meliodas. Mas claro que o cubo mágico estava de pé, então o Escanor bateu no cubo e voltou para a ofensiva. Logo que o Escanor tocou o chão, ele disparou pra cima do Meliodas, mas adivinha, o Meliodas já tava embaixo do Escanor. Quando eu disse pra vocês que a velocidade do Meliodas era absurda,
Eu falei sério. O Escanor não teve reação e foi atingido pela espada do Meliodas, Nossa. sendo perfurado e atravessado pela Lost Vein, energizada de Cê é escuridão. louco. O Escanor cospe sangue e já segura a cabeça do Meliodas, tentando esmagar e empurrar o demônio. Mas o Meliodas diz que não se pode simplesmente tocar nele nessa forma, disparando as chamas do purgatório diretamente na ferida do Escanor, literalmente atravessando o corte e jogando o bigodudo no chão. Os pecados capitais veem o Escanor caído e já se perguntam: o Escanor perdeu? Tem como a gente fazer alguma coisa? Enquanto o King e a Jenny pensam em alguma forma de agir, o Ban só fica tremendo de frustração por ser incapaz de fazer qualquer coisa. A Merlin diz Nossa. que ninguém pode E fazer eu achava mais que o nada Ban era bem além do forte. Escanor. E claro, a Merlin diz É. a frase mais importante. Ele é forte, mas quase entre eles- meio-dia. O momento mais Entre os poderoso do pecados, Escanor. ele é um dos tava mais chegando. fracos. Meliodas, E tudo que a gente Escanor, viu não até dá, esse né? ponto de toda a história de Nanatsu Não, mas é foi que, o tipo, Escanor próximo do meio-dia durante aquela Diz que batalha ele é o contra que os mais Taurus. tava No ânimo de apanhando vez- ali, né? Na luta ali, ele falou que acho que o King e a Elizabeth estavam se virando bem, ou a A Diane. Diane, O King e a Diane estavam se virando bem. contra os esqueletos. O Golter e a É. Merlin estavam fazendo o que dava e ele tava tomando um pau. Então parece que ele é o mais fraco ali. Não, eu acho que se a gente for colocar no ranking, tá, sei lá, acho que Scanner, Meliodas, talvez a Merlin e talvez o Ban. Tipo, botar entre o quarto ali, Eles são eu os quatro acho. mais fortes, então. Eu acho, é minha opinião, eu não sei se realmente é isso. Ah, sim. Mas eu acho que, pelo menos depois do Purgatório, né? Uhum. Pelo menos depois do Purgatório, o Boa fica muito mais apelão, que ele bateu de frente com o Rei Demônio. Uhum. Então, acho que depois do Purgatório ele ficou muito mais OP, mas acho que antes ele era um sim. pouquinho mais Escanor, oprimidinho no mesmo. auge do Tadinho. poder, tava nas alturas, todo mundo hypado. A gente quer ver o Escanor ao meio-dia. Logo, o Escanor levanta as pernas e fica de pé. O Meliodas alerta que ele vai ver o inferno se não for forte o bastante. O Escanor começa a crescer. A montanha de músculos se torna ainda maior, ao ponto do corte do abdômen ser tampado de tanta massa. As roupas do Escanor começam a rasgar por conta, né, desse crescimento súbito. E o Escanor diz: tenho que admitir, você é forte. Logo atrás de mim, pelo menos. O Escanor começa a disparar uma onda de calor absurda. E o poder de combate dele começa a crescer até um nível nunca antes visto. 114 mil de poder. A expressão no rosto do Meliodas mudou completamente. Ao invés daquele olhar frio, aquele olhar irritado, ele parecia estar em choque e confuso, né, por ver um humano tão poderoso. Até o Escanor questiona perguntando: qual era o problema para uma reação daquela? O Escanor não consegue ficar sem tirar onda com os oponentes. É ele, esse é o Escanor. O Escanor seguiu andando em direção do Meliodas e Caraca, levantou parece o um machado. gigante. E finalmente o machado desce com um grito. Super Slash! Uma explosão de impacto aparece dentro do cubo e esse ataque é tão poderoso que acaba criando um terremoto que afetou fora da barreira da Merlin. Esse ataque funcionou no Meliodas? Olha, não fica claro se o Meliodas se desviou ou bloqueou esse golpe, mas esse ataque não fez nada no Meliodas Nossa. e deu brecha para um baita de um contra-ataque. Lembra que eu falei sobre o soco do Meliodas desintegrar a matéria? Bem, é exatamente esse soco que o Meliodas descarrega no peito do Escanor e o resultado é feio. O Escanor fica com um buraco no peito. Com toda certeza ele teve todos os ossos do tórax quebrados. O Escanor cospe bastante sangue por ter os órgãos esmagados com esse poder absurdo e logo depois de cair de joelhos, o Meliodas aproveita e pisa no Escanor, apertando a cabeça dele, Nossa. dizendo que A cena tudo da que thumb. mudou no Escanor foi o tom de voz. O Meliodas literalmente pisou no orgulho do Escanor. Ele quer humilhar o pecado do orgulho de qualquer jeito. A análise do Golter deu uma visão do quão poderoso era o Meliodas. Nível de poder de combate, 142 mil. Se comparar com o que era considerado poderoso no começo do anime, o Meliodas estava na casa dos 2, 3 mil de poder. O Meliodas com Caraca. modo de aniquilação seria uma criatura divina com um poder tão absurdo desses. Felizmente, o poder do sol do Escanor, Sunshine, vem com algumas habilidades de cura. E acima disso, o meio-dia estava aumentando os poderes do Escanor. Ou seja, a regeneração do Escanor estava ficando cada vez mais forte. Em troca, isso gasta mais a resistência física do Escanorzinho. Com essa regeneração Escanorzinho. acelerada, o Escanor voltou para a luta, saindo debaixo do pé do Meliodas e descendo o machado. Claro que o Meliodas responde com a Lost Vein e os dois saem trocando golpes até o Meliodas se cansar dessa brincadeira. Em uma das machadadas do Escanor, o Meliodas segura a lâmina da Rita como se não fosse nada. Ele afunda um pouco no chão, mas continua firme sem soltar o tesouro sagrado do Escanor. Aproveitando essa proximidade, o Escanor cruza o braço e aproxima a mão no rosto do Meliodas, criando uma esfera de fogo que crescia ainda mais.
Sol Cruel. O Escanor dispara a magia mais conhecida que ele tem, a queima-roupa, deixando toda a brecha para uma reação total anulada. Mas o Meliodas é implacável, galera. Sim, o Meliodas viu o ataque vindo e revidou o ataque mágico do Escanor. As fraquezas da reação total são só duas. O usuário precisa assumir uma posição para usar a reação total. O Meliodas costuma colocar a arma para trás do corpo e lançar de volta o inimigo. Então a primeira fraqueza é que o usuário precisa ver o ataque vindo para devolver com a reação total. E a segunda fraqueza é que não é possível usar o full counter sem uma arma em mãos. Pode ser um graveto, mas o Meliodas precisa ter algo para empurrar, digamos assim, a magia de volta. O Escanor apostou na velocidade e na surpresa, e por isso usou a primeira fraqueza do full counter. Mas esse Meliodas é completamente diferente do Meliodas que ele conheceu ao longo dos anos e treinou durante anos. O Meliodas demonstrou ser bem mais rápido e ter um tempo de reação excelente para surpreender o Escanor. Mas felizmente existe outra fraqueza no full counter. Não é uma fraqueza, mas faz parte de ser uma consequência dessa magia. Não é impossível desviar de um ataque que foi revidado pelo full counter. E por ver a magia sendo jogada de volta, o Escanor se preparou e desviou no último segundo. A explosão desse Sol Cruel foi 2 vezes maior do que normalmente seria, e o fogo solar atingiu cada centímetro do cubo perfeito. No meio das chamas, o Escanor se preparou para localizar o Meliodas o quanto antes, mas quando ele percebeu o movimento e levantou um machado para se proteger, só dava para ver a espada demoníaca Lost Vein atingindo o cabo do machado do sol. Enquanto o Escanor levantava a defesa, o Meliodas apareceu no meio das chamas e acertou uma joelhada na mão do Escanor, quebrando a mão do Escanor, fazendo ele soltar o machado e obrigando o Escanor a perder a única defesa que ele tinha. O Meliodas tinha um ataque limpo e direto, e ele pega a Lost Vein no ar e mira no tronco do Escanor, planejando cortar ele no meio pela horizontal. O Meliodas faz o movimento, mas algo estranho acontece. Quando ele olha para a mão, a Lost Vein não estava mais lá, e o Escanor não tinha sido cortado no meio. E aí a gente vê algo interessante. A Lost Vein ficou fincada na cintura do Escanor, e a carne do Senhor do Sol é tão dura que não foi possível cortar ele, mesmo com a força colossal do Meliodas. Mais sobre isso daqui a pouco. O Escanor pega a espada do Meliodas como se fosse um palitinho, tirando da cintura, né, dando um peteleco nela, jogando ela pra longe. E agora o Meliodas não tinha arma pra se defender. Essa era a chance que o Escanor queria pra provar que era o mais forte. O Escanor desce o braço gigante no rostinho do Meliodas. O golpe foi direto, foi certeiro, mas logo em seguida o Meliodas desconta o golpe, acertando um baita de um soco no rosto do Escanor. Diferente do soco do Escanor, né, que só mexeu o pescoço do Meliodas, o soco do Meliodas fez o Escanor parecer uma bola de pinball, batendo sem controle em todo o cubo perfeito várias vezes. O Meliodas é um monstro na arte do soco. O Escanor cai todo destruído no chão, ensanguentado e exausto. O Meliodas tá parecendo que o Meliodas é mais forte que ele nesse modo aí. A última pessoa que trouxe tanta alegria em uma luta foi o irmão mais novo, porque Zelda. não teve nenhum momento que o Meliodas sofreu assim igual o Escanor em alguns momentos. O Escanor estava preparado para a última troca de golpe. Finalmente chegou o meio-dia, galera. O Escanor estava no ápice de poder. Aí o meio-dia, né? O Escanor estava diferente de antes. Ainda maior, mais forte, com uma aura de chamas e um poder que é impossível de ser lido usando o olho mágico de Balor. O item que serve, né, para ver o poder de combate dos personagens. A Merlin contou que aquele era o momento decisivo e que o Escanor se torna a encarnação do poder nesse estado. O Meliodas volta a ficar alegre por continuar a enfrentar alguém tão forte, aumentando os poderes da escuridão, né, e carregando as chamas do purgatório para outra técnica: 1000 cortes divinos. Meliodas ataca o Escanor com 1000 golpes energizados com as chamas do purgatório. E cada golpe atingiu o alvo da forma que o Meliodas queria. Esse deveria ser o fim da luta, mas aí o Escanor se vira sem ter nenhum tipo de arranhão depois de um ataque tão poderoso. O Escanor diz nada além de cócegas. O Meliodas fica mais sério depois de ter sido zoado por um humano, saltando na direção do Escanor numa super velocidade para dar uma lição naquele humano. Mas aquele humano só estendeu a mão em direção do Meliodas e desceu a mão devagar, criando uma trilha de chamas onde a mão dele passou. E finalmente o Senhor do Sol diz: espada divina, Escanor. A escuridão que protegia e ampliava o poder do Meliodas simplesmente explode. E logo em seguida um corte gigante aparece no tronco do Meliodas. Tudo que o Meliodas pôde fazer foi chamar o Escanor de desgraçado antes de cair no chão. O Escanor disse as últimas palavras antes da fim nessa batalha, falando o seguinte: então, demônio, como é a sensação de ser visto de baixo por um humano? Tá difícil, inclusive, narrar pra vocês. Demais, muito orgulhoso. O Meliodas desmaia e esse é o fim naquela dessa luta contra o Rei Demônio, ele também é no meio dia que ele ganha, né? Essa é a melhor luta de todo o Nanatsu no Teon. Taizai. Eu achei que ele ia jogar o sol no
dos personagens de Meliodas? maior nível de É poder que de esse toda a ainda, série. ele usou o Mas tiveram T1. Lá ele usou o várias T1 coisas importantes Ultimate, que aconteceram Ah. no que é a resultado forma que ele dessa literalmente batalha. falece. Começando pelo Meliodas, né? É. Depois dessa luta, o Meliodas nunca mais foi o mesmo. Por perder o controle dos poderes, ele também perdeu a capacidade de ter sentimentos. Ou seja, daqui em diante, o Meliodas voltou a ser o comandante dos 10 mandamentos. Mas uma coisa é mais do que certa. Esse não era o verdadeiro Os 10 poder do mandamentos? Meliodas. Ele brincou bastante com o Escanor. Ele Ou melhor, perdeu nem os foi sentimentos brincar, pra sempre? Foi mais subestimar alguém Não de sei. um clã tão Porque ele falou que ele fraco perdeu o quanto o clã negócio de ter dos humanos. sentimentos. Não existem Aí eu já dúvidas não que sei. 142 mil de poder é um poder muito alto. Só que mais pra frente na série, a gente descobre que o Meliodas tem um potencial bem maior de energia. Ou seja, ele poderia ter derrotado o Escanor no começo da luta se realmente quisesse lutar a sério. Contudo, galera, depois que o Escanor atingiu o estado The One, a luta foi completamente a favor do Escanor. Não é brincadeira quando chamam o The One de encarnação do poder, porque essa é uma das criaturas mais poderosas de todo Nanatsu no Taizai. E talvez seja possível argumentar que ele é o mais poderoso. O impacto dessa batalha no Escanor foi justamente o dano que essa magia tão poderosa, né, o Sunshine, acaba causando no próprio Escanor. Atrás do Leão do Orgulho existe um corpo muito frágil, né, muito debilitado. E essa luta fez com que o Escanor usasse uma reserva de energia muito alta, coisa que ele não faz há anos por não ter ninguém que realmente precise de tanta energia para ser derrotado. O Meliodas foi o tipo de batalha onde ele chegava no auge do poder ou perdia. E no auge, ele só precisou estender o braço e descer no Meliodas. Uma coisa é fato, se o Escanor The One quisesse ter matado o Meliodas ali mesmo, ele poderia ter feito. Então, sim, o Escanor foi superior ao Meliodas. E sim, o Meliodas subestimou o poder do The One. Subestimou mais, é sinceramente, humano, eu não né? vejo um resultado diferente que não seja o Meliodas caído e o Escanor de pé. Caraca. Mas as consequências dessa batalha foram bem mais pesadas pro Escanor. Ele ficou debilitado demais depois Caraca. dessa luta, enquanto o Meliodas desmaiou por alguns minutos e logo depois já se levantou completamente regenerado. O dano que o Escanor deu no Meliodas foi massivo, mas o Meliodas puniu demais o Escanor antes do The One chegar. E o próprio The One é um poder que danifica o próprio Escanor quando ele usa em batalhas mais sérias. Então aqui foi o fim do Meliodas como capitão dos pecados e o retorno dele pro lado sombrio, enquanto o Escanor começou a sofrer muito com os efeitos do The One. Não tem como não gostar dessa batalha, não tem. Ela demonstrou que o nível de poder Cara, essa batalha desse foi mangá muito boa. só iria ficar maior. Eu vi um vídeo E que as também, lutas que teriam acho que foi o bastante antigo dele, não foi coisa esse vídeo. Que interessante ele também pra explicou. passar. Legal demais. Infelizmente, o anime não transmitiu essa Nossa, mesma energia mano. do mangá. Mas eu espero Que ter vergonha feito vocês isso. se animarem, Que vergonha, entenderem velho. como esses personagens são maneiros. Espero ter conseguido Dá pra gente passar trazer pra um vocês vídeo um pouco da emoção que eu na época senti teve lendo muito esse vídeo mangá. zoando Espero que a vocês tenham animação. se emocionado Dá pra tanto gente quanto trazer um eu. vídeo de alguém provavelmente Obrigado, mostrando não e daí esquece, você vai ver joinha, como você funciona que as zoeira. animações. Esse tipo de vídeo de aqui no zoeira. canal. Tipo Comenta aqui embaixo Tsuki, que assim, outro sabe? momento épico você quer que a gente traga. Mostrando. E se você quer mais momentos como esse, Mas, cara, muito bom, tá? É muito bom mesmo. Deu pra ver mais a luta, né? Eu já tinha visto essa lutaça, luta. velho. E, cara, Escanor ali no Theon, né? No Theon dele é Eu não entendi absurdo. uma coisa, na Eu amo. real. Ele tava lutando com aquela menina lá das almas primeiro, o Meliodas. Sim, a Meracila. Acho que é E assim. daí ele liberou mais poder, ficou com mais forte lá com o bicho possuindo ele. Aí ele derrota ela. Ele tava Não. preso. Basicamente, ele tava preso dentro daquela bola preta, né? Que é uma bola da escuridão. Sim. Só que, ao mesmo tempo, ela tava lutando com, acho que era a Diane e o King. Ah, ela não tava lá. Não, ela não tava lá. Aquilo era só como se fosse, ela, tipo, ela deixou lá e Ela saiu. deixou ele lá. Ah, tá. Porque lá dentro, como o próprio Nerd explicou, lá dentro, a energia dele era sugada e era pros esqueletos. Aham. Então os esqueletos estavam tomando os pecados. Mas se eu não me engano, acho que foi até Diane que derrota ela. E depois ele sai, tipo, acho que ele, se eu não me engano, ele sai antes. Ele consegue sair. Ele consegue sair e a Diane também derrota ela. E daí, basicamente. só que daí ele já tá na forma do mal, já tá muito do mal. Sim, aí ele já tá, tipo, Possuído. literalmente sem emoções. Aí ele, se eu não me engano, acho que ele quer matar todo mundo. Eu não lembro exatamente o motivo. Ah, daí o Scanner tem que ir eu não lembro lá e exatamente. bater Eu sei que nele. o Scanor chega lá e desce a marretada nele. E não adianta nada no final das contas. Não adianta porque, tipo, ali ele não consegue levar ninguém, né? Enfim. Mas é muito da hora porque quando o Scanner tá lutando com o Meliodas, o Scanner faz assim, ó. Literalmente. Tipo, Eu ele vi. não chega nem. Não, mas ele não chega nem a encostar no Meliodas. Não, mas eu vi Ele faz fez no assim. ar. Aí no ar mesmo fica um rastro de fogo. E a hora que o Sim, Meliodas encosta sim. naquilo ali, praticamente ele cai no chão todo Da ferrado. hora demais. Mas é isso, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido a reação. Deixa o like, se inscreva. Lembrando que tem o Santor Animes e o Santor Lives, rapaziada. E bye. Tchau.